Ricardo Salvalaio possui 3 obras, entre livros de sua autoria e participação em coletâneas. Seu trabalho principal é a poesia. Além das publicações, Ricardo ajuda a divulgar a literatura capixaba na internet, em um blog que abre espaço para os escritores do estado. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje o nosso bate-papo é com o poeta Ricardo Salvalaio. Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Ricardo, a gente está com 3 livros seus aqui. Na verdade, uma obra é exclusivamente sua e a outra foram participações que você fez em coletâneas. E uma, inclusive, você ajudou a organizar. Antes da gente falar sobre os livros, eu queria falar um pouquinho sobre a poesia, que é o seu trabalho na literatura. Algum motivo especial para escrever poesia? Na verdade, minha relação com a poesia vem primeiro com a música, né? No princípio, assim, eu fazia mais letras de música, com pretensão de ser músico, mas acabou que não tinha melodia, não conseguia e acabou virando poesia, né? Lendo outros trabalhos de pessoas brasileiras, né? Amigos também, aí ela foi evoluindo, assim, né? De alguma forma, então, a música te influencia a escrever? Isso, sim. E foi quando isso? Assim, tem tempo que você começou? Lá por volta dos 13, 14 anos, mais ou menos, que... Você começou pela música. Você toca algum instrumento? Violão. Mas na época era só letra mesmo, assim. Não tinha pretensão, né? Muita pretensão, né, de fazer música, assim. Ricardo, e você escreve algum outro gênero ou é só poesia? Escrevo outros também. Crítica cultural, também teatro, né, que eu tenho umas peças inconclusas. Pretendo fazer um livro infantil também. Vários gêneros, né? Agora tá aflorando as ideias, assim. Mas até o tempo de UFS era mais poesia mesmo. No seu tempo de universidade, né, você é formado em letras. Isso também foi um incentivo? Foi. Você teve influências dentro da universidade para sua produção? Sim, tanto de professores quanto de amigos do curso, pessoal do jornalismo também. Essa área cultural lá é bem aflorada, assim, na UFS, né? Propicia isso, né? Até saiu um livro, né, desse período, né? E agora eu queria falar um pouquinho, vamos começar a falar dos livros, né? O primeiro deles é a coletânea Poetas do Amanhã, que tem uma poesia sua. Foi lançado em 2001, seu primeiro trabalho realmente publicado. Como é que foi esse projeto? Então, eu estava na 8ª série, existia um projeto chamado Poesia na Escola, da Prefeitura de Vitória. Estudava na Escola Orlandina de Almeida Lucas, e eles desenvolveram esse trabalho de produção de poesia, né, da 6ª à 8ª, e eles selecionaram as melhores poesias, assim, e compilaram em livro, né. Aí foi muito bacana, que esse movimento acendeu a chama, né, de querer publicar um livro um dia, de ter uma carreira, né, assim, digamos, né. Antes desse trabalho, você já imaginava publicar algum livro? Não, depois de ver, assim, o formato de livro, antes era mais um hobby, digamos assim, né. E nesse processo de seleção, assim, você já era conhecido na escola por escrever? Já era esperado que você conseguisse ter a sua poesia nesse trabalho? Não, o pessoal sabia que eu gostava de música, assim, tinha esse lado cultural, mas não de escrever, não, assim. O nome do poema é 500 anos de opressão, não é isso? Você pode ler pra gente? Posso. "500 anos de opressão. Os negros sofrem, os negros sentem 500 anos de opressão, racismo e desunião. Os negros foram escravizados, maltratados e esculachados. A escravidão foi a pior forma de exploração. Zumbi dos Palmares salvou muitos lares. Os negros não têm culpa dessa vida tão injusta. Os negros isolados precisam ser amados." Ricardo, é um poema que tem a ver com a questão histórica do Brasil. Seus poemas normalmente têm essa temática ou isso varia? Tem a temática política, né? Principalmente dessa época mais adolescente, né? Mas tem temática de natureza, o próprio fazer poético, né? Varia muito, assim, a temática. Esse livro, ele tem mais essa temática de 500 anos, né? Do descobrimento, escravidão, eram as temáticas mais abordadas, assim, da escola, né? Aí você tem uma obra que já é só de sua autoria, né, que se chama O Óbvio Complexo, lançado em 2006, lançado inclusive com o apoio da Lei Rubem Braga, não é isso, Ricardo? Sim. Conta pra gente, o que esse livro trouxe de novo, assim? Assim, depois do Poetas do Amanhã, né, sempre teve essa chama essa vontade de fazer um livro próprio,
Aí que eu tomei contato com a Lei Rubem Braga, fiquei sabendo, tentei uma vez, não passei, em 2004, tinha 18 anos, aí tentei em 2005 e foi aprovado. Nesse livro eu fiz uma seleção assim, dos melhores poemas dos 14 aos 18, né? Igual eu te falei, com várias temáticas, né? Natureza. Elas tinham o que elas tinham de incomum, assim, que elas versavam sobre coisas que todo mundo via, mas fingia que não via, né? Por isso o título, né? O óbvio completo. Questões difíceis, mas que eram fáceis, assim. Aí foi aprovado e eu publiquei quando eu tinha acabado de entrar na UFS. E como é que foi esse processo de selecionar aquilo que você já tinha produzido? Eu imagino que deve ser difícil. Você tinha muitos poemas? Eu tinha uns 200, mais ou menos. Para escolher quantos, mais ou menos? Uns 35, mais ou menos. Aí tinha ajuda de amigos. Eu tenho isso comigo, assim, sempre quando eu vou fazer alguma coisa literária, eu peço opinião de escritores, de pessoas leigas, 50% de cada pra... Nunca faço nada sozinho, assim. Aí cheguei a esses 35 e publiquei, né? Teve alguma pessoa em especial que te ajudou? Essa minha amiga Jocilane, que fez o prefácio, ela foi a maior incentivadora, assim, nesse processo de seleção, de fazer o prefácio e de incentivar mesmo, né? E a publicação, o livro pronto, apesar de você já ter outro trabalho publicado, não era só seu. Esse já era... Ah, era outra coisa, né? Eu fiquei pegando o livro, assim, olhando a colagem, assim. A mulher até da gráfica correndo, assim, né? Aquela euforia, né? É diferente você pegar um livro seu, né? Porque a gente tem os e-books, né? Os livros já tinha em 2006, né? Já tinha os livros da internet, mas não tem o mesmo valor, né? O registro histórico, né? Acho que a mídia livro, ela é muito mais difícil de morrer do que o vinil ou o CD, né? Igual o e-book, você precisa de energia, né? Mesmo se você estiver no deserto, você não tem energia, né? Aí, acho que o livro não morre, é uma mídia que não vai morrer. Ricardo, você comentou aí que você chegou a selecionar, né, entre 30 e 35 dentro de 200 poemas. De onde vem a inspiração para escrever isso tudo? Na época da adolescência, eu tinha um processo mais de Drummond, assim, de viver e relatar isso, né? Assim, depois que eu entrei na UFS, eu comecei a balancear isso, assim, 90% inspiração e 10% transpiração, balancear isso, né? Mas a inspiração vem de qualquer coisa, falas das pessoas, vida das pessoas, outras leituras, varia muito. E na universidade, a gente já comentou que você é formado em letras, o estudo acadêmico mesmo, né? Letras, você estudou muita coisa relacionada à literatura. Isso te ajudou? Então, teoria da literatura, que é o que a gente mais estudou, um pouco me engessou, assim. Talvez por isso a distância dos anos dos meus livros. Mas, assim, a leitura, assim, literatura crua, assim, me ajudou muito. Mas a teoria meio que engessou, assim, o academicismo, assim. Mas depois eu me curei dessa coisa. Queria pedir para você ler um poema que está nesse livro. Você pode ler pra gente? Coisas para quem não tem coisas para fazer. Com um monossílabo você estraga meu dia. Vivemos num dialeto sem harmonia. O seu pedido é atendido, por isso sou reprimido. Eu faço coisas para quem não tem coisas para fazer? Você deveria acreditar no meu potencial, pelo menos uma ajuda ou um incentivo. Será que sou primitivo ou ocasional? Quero amigo no singular e no plural. Uma grande vitória libertária eu vou ter, senão vou continuar a ter que te obedecer. A vida, as lutas, os poemas continuam. As coisas continuam indo e vindo, como se eu estivesse bebendo vinho no eterno labirinto. Uma liberdade com asterisco, com poderes, deveres, louvores, às vezes riscos, às vezes amores. Aonde isso vai parar não sei, não posso ficar parado, calado, não sei se vai dar certo ou errado. Vou esperar em pé e com o olho vivo. Mesmo sem querer, vou continuar a fazer coisas para quem não tem coisas para fazer. Ricardo, nesse livro tem algum poema que você dedicou a uma pessoa especial? Tem um amigo meu eu estudei no colégio estadual, né? Sempre estudei em escola pública. Ele foi pro Mato Grosso, se mudou, aí bateu aquela... Que a gente ia muito na FAMES, pegava livro na Fafi, né? Vivia muito no centro ali, porque a gente, na época do ensino médio, infelizmente, aquele processo de greve, aí tinha aula vaga, a gente ficava muito junto, esse lado cultural, aí quando ele foi embora eu fiquei sozinho, digamos assim, no ensino médio, eu fiz isso pra ele. E como é que foi a recepção da sua família, dos seus amigos, quando você lançou esse livro? Ah, foi muito positivo, né? Assim, na universidade, o pessoal tava me conhecendo, né? Já olharam com outros olhos, assim, né?
Na família também, né? Foi a primeira vez, né, que a pessoa lançava livro na minha família. Não tinha nem de música, nem de outra área, assim, cultural, né? Então foi bem bacana, assim, a recepção. Você acha que o fato de ter o livro impresso, ele faz toda a diferença, né? Faz. Eu acho que ele na internet ele tem seu valor também, mas eu acho que ele impresso, ele tem um valor histórico, é datado ali, né? Você pode até ter vergonha dele daqui 20 anos, mas ele tá lá, existe, né? O livro. Se você, alguma coisa que eu escrevi que eu não concorde mais, mas ele existe, tá aí, né? A obra continua, né? Se você morrer, a obra continua andando sozinha. Essa coisa da vergonha, já que você comentou, eu quero aproveitar e falar. Eu já entrevistei autores aqui que falam, autores com mais de um livro, que falam da questão da maturidade literária. Isso. Que muitas vezes eles pegam lá o primeiro livro deles e sentem vergonha do que escreveu e não concordam. Mesmo você tendo ainda poucas obras, você sente que existe já uma maturidade literária? Sim, depois de muitos anos, né, a gente sempre procura melhorar, né? Fazer uma edição melhor, né? E a estética também vai mudando, né? Porque a gente vai lendo mais coisas, né? Vai amadurecendo. Várias coisas influenciam, assim, né? Por exemplo, eu parti para outros gêneros, teve várias coisas. Uma, a recepção do público. Eu trabalhei na Biblioteca Transcol, né? Da Universidade para Todos. Por exemplo, de 10 pessoas que iam lá, 8 gostavam mais de prosa do que de poesia. Aí meio que isso me tendenciou também, né? Aí o fato de eu escrever crítica cultural também, a academia que meio que me ajudou, assim, então vai abrindo o leque, assim, mais vergonha assim, do livro, não. Mas você pensa assim, eu poderia ter feito melhor, né? Mas o si não existe, né? Senão não teria Tá graça. feito, tá publicado, né? Exatamente. Já que você citou a questão do projeto do Transcol, eu queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso. É um projeto de incentivo à leitura, não é isso, Ricardo? É um projeto que eu fiz o projeto Universidade para Todos, o cursinho. A Biblioteca Transcol, ela é um projeto da ONG Universidade para Todos. Ela tem o objetivo de incentivar a leitura nos terminais. É de graça, né? Você faz o cadastro lá, é bem simples, já pega o livro e você pode ficar 10 dias com o livro, renovar por mais 10, é bem bacana, assim. Tem entre clássico e best-seller, né? É bem mediado o clássico e o best-seller. E é um projeto assim, que só me ajudou na minha vida acadêmica, social, né, também. E dentro desse projeto você trabalhou exatamente aonde? Na biblioteca. Na biblioteca. Fui auxiliar de biblioteca. Então você tinha contato com os usuários, por exemplo, que queriam pegar um livro? Sim, eu que emprestava. Fazia o cadastro, emprestava e indicava livros, né. Muita gente que nunca leu um livro passava veríssimo. Era legal ver esse processo da pessoa evoluir literariamente, né, assim. As leituras que ela iam galgando, né, bem bacana mesmo. E Ricardo, por essa experiência, você trabalhou quanto tempo nesse projeto? Na biblioteca, uns 4 anos, mais ou menos. Esse tipo de projeto tem uma saída boa aqui no estado, pela sua experiência? A Biblioteca Transcol emprestava por média de 50 a 60 livros por dia. Por dia? Essa que eu trabalhava, porque ela tem 9 terminais, né? Tinha a biblioteca igual de Laranjeiras, Campo Grande, que era 150 livros por dia de empréstimo. É um bom número, né, assim. Eu tinha muito leitura, assim, autoajuda, de vampiro, mas eu ficava feliz porque pelo menos as pessoas estavam lendo o português correto, estavam buscando, né? Eu te perguntei isso, Ricardo, porque muitas vezes a gente tem a ideia de que as pessoas não estão lendo muito, né? E aí, um tipo de projeto desse dá uma visão contrária, de que tem saída mesmo a leitura. Teve ano que a biblioteca estava impressionando mais que o metrô do Rio, aquela biblioteca que tem no metrô do Rio, assim, ó. A população aqui é menor do que a do Rio, né? Tem gente lendo, só que eu acho que as pessoas que leem valem mais do que as que não leem, né? Se for fazer uma matemática, né? Tinha gente lá que lia 5 livros por mês, que a média do brasileiro é 8, né? Se você pegar 5 por mês, a pessoa 12, né? 60 livros por ano. Tá até mais, né? E na biblioteca ela tinha um público de 8 a 80, de 16 anos a 80 anos. Todos os públicos. Bem variado, né? É um projeto bem bacana, assim, sou super fã, assim. Meu saí, mas eu tô com eles ainda, assim. Tá acompanhando. Ricardo, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. O nosso programa Um Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Um Dedo de Prosa. O nosso bate-papo de hoje é com o poeta Ricardo Salvalaio. Ricardo, a gente já falou um pouquinho sobre duas de suas obras, que foi uma participação, né, que você fez, só relembrando, no Poetas do Amanhã, lançado em 2001, com um poema seu.
um livro que é exclusivamente de autoria sua, que é o Óbvio Complexo, né? Um livro lançado em 2006. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho 8 vezes Poeta. Foi lançado em 2008. Já foi um trabalho um pouco diferente. Você organizou esse livro, não foi isso? Sim, eu protocolei um projeto na Lei Rubem Braga, que eu tinha a ideia, assim, eu via lá na UFS muitos escritores bons, só que eles residiam em municípios que as leis de incentivo cultural ainda estavam sendo feitas, engateando, e eles não tinham incentivo de ninguém, nem da família, nem da comunidade para fazer suas obras prontas. Era um livro de tirar da gaveta mesmo. Aí eu fiz um processo de seleção de 20 escritores da UFS, memória da UFS, cheguei ao número 8 e entrei com um projeto na Lei Rubem Braga, em 2007. Aí em 2008 a gente passou e a gente fez esse projeto, esse livro, né? Essa seleção, como é que foi? Você seguiu algum critério? Você mesmo fez ou você passou para alguém? Não, esse aqui foi só eu que organizei, né? Nem incluí nenhum poemas meus, né? Foi um projeto de tirar eles da gaveta, de ajudar mesmo, assim, divulgar o trabalho desses outros escritores, ótimos escritores, né? Que eu achava um absurdo, assim, né? A UFS propicia isso, né? De você estar em contato com a arte, assim. Eu tinha muito amigo, assim, do jornalismo, da música, e na letras, então, muitos escritores bons. Aí a gente, graças a Deus, deu certo, né? E como é que foi esse trabalho? Porque eu imagino assim, a sua produção, você tinha uma lei de incentivo aqui que você podia tentar. Você até comentou que você tentou uma vez, não conseguiu, tentou novamente. E eles, foi o que você falou, não tinha uma lei no município deles. Eu imagino que deve ter sido uma alegria para eles conseguir isso por meio, né, do seu trabalho. Como é que foi isso? É porque eles residiam mais em Vila Velha, Cariacica, né? Aí essas leis lá estavam caminhando, assim, engateando. Aí eu tive essa ideia de fazer. E eles ficaram super felizes, né? Tem um Marquinhos, que é um escritor, Marcos Antônio Fagundes, que ele até faleceu ano passado. Ele era baterista, ele era cadeirante. Lá em Cariacica ele até passou uma vez, não conseguiu trocar o bônus, tem poucos. Quando você passa uma lei de incentivo cultural, você tem que trocar o bônus numa empresa residente no município. Ele não conseguiu, aí ele ficava super triste, né? E, inclusive esse foi o único livro dele publicado em vida, assim, então tem um valor histórico, né? A gente vai fazer alguns livros dele póstumo e tal, mas, por exemplo, é a única obra feita em vida dele, que ele viu, né? E ele chorou, assim, quando viu. Que outros autores também deu incentivo para eles fazerem mais coisas, né? Nessa área cultural. Ricardo, eu queria aproveitar que a gente está falando de lei de incentivo, né? Você que participou dela e teve essa experiência, você acha que ainda falta lei de incentivo aqui no estado? Não, a lei tá bom, assim, tem a Secult, em cada município já tem a sua, tá enviando, acho que se não fez vai fazer, né? Eu acho que o problema é como fazer esse produto cultural chegar na mão da população, né? Que é até uma questão de formação de público também, né? Passa por isso também. A gente tem o livro, tem o filme, tem o CD, mas a gente não consegue fazer, que eles te dão e você faz tudo, né? Bate escanteio e vai lá cabecear. Então é uma questão bem complexa, né? Fora o fato de você, com dinheiro público, né? Você pagou imposto, aí depois o livro é feito com imposto, você vai comprar o livro. Como que vai ser essa distribuição? Gratuita, paga? Então é bem complexo. Mas a lei já é alguma coisa, né? Só não pode acomodar com esse movimento, né? A dificuldade hoje seria então mais na questão da divulgação, né? Porque da produção Sim. já tem esse respaldo. Tem muita gente boa produzindo aqui no estado, em todos os âmbitos, né? Musical, literário, cinematográfico, muito bom. Mas passa pela formação de público também, né? Atrair o público, né? Para esses eventos, né? Você acha que talvez o público aqui, o leitor capixaba, ele não valorize o que está sendo produzido aqui? Não, acho que é até o contrário. Por exemplo, eu e meu amigo Sandro, que é até da Coletânea, a gente fez o blog cultural, Outros 300. O blog era para divulgar a produção daqui, porque tem muita produção e a divulgação é parca. Aí a gente fez o blog a gente faz artigos, né, culturais e divulga eventos daqui do estado. Então, quer dizer, tem muita coisa, a gente divulga muita coisa, assim, que ninguém saberia, assim, das prefeituras, da Secult e de independentes, né, os eventos independentes, então tem muita coisa, mas a divulgação, né, acaba sendo bem pequena. Mas nesse sentido a internet, como você mesmo citou o blog, vem ajudando, então? Não, a internet é uma ferramenta de auxílio, quem não tem ela como companheira, você
morre na praia, né? Porque você não pode ser um artista boêmio dos anos 50, né? Achar que a gravadora, a editora vai fazer por você. Você tem que... A internet é uma ferramenta... por exemplo, meu blog ele dá 1.200 acessos por dia, assim. Você coloca uma coisa no Facebook, 500 pessoas já fica sabendo em 10 minutos. A empresa de publicidade não tem esse alcance, esse poder de influenciar as pessoas, né, igual a internet. Ricardo, é engraçado que muita gente dizia que a internet ela era justamente ao contrário, né? Que ela não iria incentivar a leitura, que com a internet as pessoas iam valorizar menos os livros e a leitura por conta de tudo que ela pode proporcionar. Uhum. Então, na verdade, é ao contrário, ela vem ajudar. Vem, porque ela divulga o seu trabalho escrito. Lá no blog meu a gente publica conto, crônica e poema dos leitores. Então ela serve para expandir, né? É uma ferramenta de auxílio, como eu falei, né? E não de substituição, que igual eu te falei do e-book, né? Não vai extinguir a mídia livre, acho que é bem difícil isso. Então se for usando positivamente só tem a contribuir, né? Você comentou agora, eu fiquei curiosa, que vocês inclusive publicam textos de leitores. Como que é feita essa seleção? A gente tem um espaço lá no blog chamado Licença Cultural. Aí é licença para contar de contos, licença crônica de crônica e licença poética de poema. Os leitores do blog mandam os textos, né, acompanhados de uma foto e um breve currículo artístico. A gente seleciona, né, o gênero e vai publicando aos sábados. A gente também tem lá um setor de entrevista. O blog é bem amplo, assim, né? Os marcadores, né, os temas dele é bem amplo. Esses leitores que podem enviar os seus textos, tem que ter livro publicado para poder conseguir publicar no blog? Não, ou não? a gente prefere até que seja pessoas mais anônimas, assim, que escrevam. Dá preferência até essas pessoas, para não ficar um negócio muito elitista, muito... para incentivá-los, né? Que se eles forem ver só autores renomados, famosos, né, eles não vão mandar. E, geralmente é pessoas do cotidiano mesmo que mandam texto pra gente. Tem uma coluna Amigos do Blog também. E vocês recebem muito? Sim, muitos textos. Tem quanto tempo que você tem esse blog, Ricardo? Eu e o Sandro, a gente fez esse blog em junho de 2011, já há 1 ano e meio. Quer dizer, pouco tempo, né? Pouco tempo. Eu acho que o sucesso dele se deve a esse fato da internet, assim. A internet divulga a internet, né? Que eu acho muito acesso, assim, 1.200 para um blog capixaba, assim. A gente tem acesso no Brasil todo, assim. A gente foi citado. O YouTube fez um perfil pra gente sem a gente saber, assim. Fizeram uma pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul com a gente, então é um pouco tempo para muita coisa. Agora a gente tá buscando patrocínio até, né? A gente tá crescendo. E no início você esperava que esse blog ia chegar onde está hoje, de acesso, de divulgação? Não, virou tipo uma referência, né? Modéstia à parte, mas né, na área cultural, assim, o blog, ele cresceu assim num ponto que eu e o Sandro até acredito, às vezes que tinha 1.000 e poucos acessos, até um tempo atrás ele não sabia, ele achava que era 500, alguma coisa assim. Então é coisa gratificante, né? Pra gente continuar mesmo o projeto. Agora é trabalhoso. A gente... Precisa de dedicação. Sim, que é igual... era 3 pessoas, né? Era eu, o Sandro e a Micaela. Agora só eu e o Sandro. Se não fossem 2, acho que não daria. Também eu gosto de trabalhar sempre em grupo pela diversidade de pensamento, assim. Que o Sandro tem uma característica mais popular, e eu já sou um tanto mais cult, assim, erudito, né? E o blog tem esse charme de ter todas as tribos, né? Mais tropicalista, assim, digamos. Vocês seguem alguma frequência de postagem para ele estar sempre atualizado? Umas 7 por dia, assim. Por dia? Por dia. É diário. Talvez por isso seja todo mundo entra lá e sabe que tem novidade, né? Aí a gente tem os parceiros, né? Outros blogs que mandam texto pra gente. A gente... Secult, né? A gente tem autorização de pegar texto lá do site, das prefeituras. A gente não faz tudo sozinho, né? Assim, meus artigos do Pensar, do Caderno Pensar eu publico lá, da Tribuno também. E coisas novas também. Mas tudo relacionado à literatura de alguma forma, à cultura de alguma forma. Lá eu falo mais de cinema, de música e literatura, né? O Sandro já fala de teatro, de séries, né? Que ele gosta dessa área também. Mas quase sempre é literatura, né? Minha área, assim, né, de atuação. Agora, Ricardo, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre a Academia de Letras Humberto de Campos, que você faz parte. É uma academia de Vila Velha, não é isso? Fala um pouco pra gente do trabalho da instituição. Essa academia, ela funciona em Vila Velha, né, na Prainha, próximo ao convento.
mas ela abriga escritores e artistas da Grande Vitória como um todo, né? Eu pleiteei a vaga na academia pelo seguinte: é uma academia de atuação, só participa gente que quer fazer a academia crescer, e ela tem um viés social, que ela tem oficinas para a comunidade, ela tem um sarau mensal, todo primeiro domingo do mês ela tem um sarau poético, aberto à comunidade. Então ela não é um grupo de velhinhos que se reúne para tomar um chá, então ela tem uma visão, né? Então por isso que eu quis fazer parte desse grupo, que é bem bacana. Isso é bem legal, Ricardo, porque muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho de uma academia de letras, né? Uhum. Esse ano está aumentando, a gente está fazendo parceria com a Secretaria de Cultura de Vila Velha para divulgar no site deles, chamando mais artistas. Então eu estou desde 2010, agora até eu sou secretário. Sempre está aumentando o público no sarau. Os saraus também tem música, teatro, esquetes, tudo, né? Humor, aí então tá sempre aumentando, né, o público dos saraus. As oficinas do ano passado que a gente teve pouca gente, mas acho que no que tange a divulgação que foi a falha, assim. Mas acho que tem tudo para melhorar, assim. E vocês estão caminhando para isso? A gente adoro academia, assim. Não tem nada a ver com o que eu achava que era, assim, desse lance de ficar sentadinho, conversando, é um negócio de atuação mesmo. Inclusive a gente tá fazendo, quem tiver lá para só ter o status, nem precisa pleitear a vaga, que é para atuar mesmo. E o mais importante é essa questão que você falou, tá aberto ao público, né? Isso, tá sempre. Lá tem o Cineclube, exibe filmes lá, tem lançamento de livro, filme. Tem uma parceria mesmo com a comunidade, é um espaço que não só moradores de Vila Velha pode usar, né? É um prédio bonito, acho que é uma das poucas academias que tem sede, né? A gente lutaram, tem 70 anos, lutaram para ter sede, né? Então é super bacana mesmo. Agora, Ricardo, o nosso programa está chegando ao fim e eu queria encerrar com uma poesia nova que eu sei que você trouxe pra gente, que não está publicada, quase de primeira mão, vou dizer pro Dedo de Prosa. Queria pedir para você ler pra gente. Tá bom. Serviço. Todo dia saio para trabalhar. Passo pelas ruas sem notar o sol, apesar de suar. Noto a saia da abundante mulher. Só noto a saia, não noto a mulher. Noto as notas do meu notório salário. Era melhor ficar em casa ouvindo Beatles ou The Who. Não há sintonia com o natural. E a cada dia me sinto mais introspectivo e superficial. Antes ouvia as vozes dos ventos. Não ligava para o conteúdo do convencional. Agora sou parte de um mundo grupal. Corro, corro, corro para ser um marechal. Uma vereda enche o sertão. Um peixe enche o mar. Antes de tentar ver o todo, deveria tentar ver em parte. Tudo está dentro de mim. Natureza, destruição, guerra, paz, amor. Não há necessidade de uso imediato. Nada mais precisa ser inventado. Nem sempre se extrai algo do que é atribuído de significado. Há muitos nomes e jogos de massa por todo o lado. Eu não tenho vontade de metrificar sentimentos, e nem sei se alguém quer ouvi-los. Minha vida é um circo. Sou um palhaço e domo um leão por dia. Estou cansado de ouvir, falar, pensar, sentir. Qual o sentido de existir? Não quero ser informado, ler no papel. Vou inventar o telejornal. Estou cansado de amar, odiar, entender, querer. Eu só quero ser. Eu não quero um serviço. Ricardo, eu queria pedir para você deixar um contato seu, para as pessoas de casa que quiserem conhecer mais o seu trabalho. Meu e-mail é ricardosalvalaio@hotmail.com. E quero agradecer a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje fica por aqui, mas eu espero o seu contato. O nosso e-mail é tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.